Oi, turmas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos estudando o componente curricular de arte, terceira unidade. Alunos, sei que vocês estão aí acompanhando as nossas aulas, focando em cada tema que nós abordamos, certo? Então, já estamos chegando ao final dos nossos estudos. Ainda temos aí umas 15 aulas, 16 aulas, para vocês conhecerem aí vários temas da história da arte, vamos falar da arte moderna, arte contemporânea, temas bem legal, certo? Eu, juntamente com o intérprete Sâmio, estaremos aqui fazendo uma aula maravilhosa para vocês. Professor presencial, obrigado por seu trabalho, sua atenção com os nossos alunos. Sei o quanto é desafio mediar um ensino, né? No ensino médio não é fácil, é muito conteúdo, são muitas aulas, também não é fácil estar frente à TV, mas eu sei que os nossos professores são competentes, né? E desenvolvem aí muitas atividades diferenciadas para que os nossos alunos consigam aprofundar nos estudos. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula 31.1. Vamos dar sequência ao estudo das artes urbanas. Vamos, então, falar da arte urbanas, parte 2. Fizemos o estudo das artes urbanas, parte 1, sobre dança. E nesta aula, vamos falar do grafite e pichação. Certo, estudante? Nós até falamos na aula anterior um pouco sobre o grafite, que é também, né, arte urbanas, ou seja, aquilo que é desenvolvido na cidade, né? Pintura em murais, em edifícios. E nós vamos falar sobre a pichação, que não é uma prática muito positiva. Vocês vão ver a diferença, então, sobre grafite e pichação, certo? Muito bem. Já iniciamos com uma pergunta, uma atividade para vocês irem refletindo. Para você, grafite é arte? Esse mural aqui é no skate park de Porto Velho, um local que eu gosto muito de fazer caminhada, às vezes também pedalar, muito bom fazer atividade física. E lá nós temos, né, alguns trabalhos feitos por grafiteiros aqui local. Então nós temos duas imagens aqui. Uma traz uma informação, né, uma pintura, como vocês podem ver aqui ao lado, né, um sujeito aqui com alguns materiais nas mãos, nós podemos identificar como entorpecentes. E ao lado, várias frases escritas aqui de forma simbólica, que nós não conseguimos interpretar o que está escrito, né? Só as pessoas que fizeram que entendem o que eles querem falar, o que eles estão transmitindo aí com essa escrita, certo? Então, para você, grafite é arte? Diante dessas duas imagens que vocês percebem aqui, estão observando, vocês vão pensar, tá? Até o final da aula, nós estaremos voltando e o professor aí da sala vai conversar com vocês e perguntar a sua opinião. Se grafite é arte. Muito bem, queridos, já vamos também abordar sobre arte pública. Já iniciamos, né, essa discussão na aula anterior sobre arte pública, né? O que é pública? É o que está na cidade, no meio público, que são as pessoas. Então, arte pública é uma arte que é realizada em diversos campos ou espaços da cidade, onde há pessoas para apreciar. Não adianta produzir arte se não houver apreciação, a disponibilização para que as pessoas possam apreciar, não é verdade? A arte pública também ela não é restrita apenas a galerias de arte e museus. Permite o livre acesso das pessoas, como, por exemplo, essa imagem que vocês estão observando aqui. Ó. Toda essa pintura em muros, aí em uma avenida, certo? Então, é preciso ter o acesso das pessoas. Modifica a paisagem urbana de modo permanente ou momentâneo. Porque como fica livre, algumas
pinturas de grafite, elas podem se deteriorar, né, com o tempo, com o calor solar, com a chuva. Ela é representada por meio de monumentos históricos. Poderia ter trazido imagens de monumentos históricos aqui da nossa capital, mas eu não trouxe, eu até trouxe de outros estados, como também esculturas e algumas arquiteturas. Então, estudantes, já fizemos o estudo sobre arte pública para vocês entenderem que no perímetro urbano, na cidade, vai haver ali artistas desenvolvendo trabalhos, seja com música, com dança, com circo, com teatro, performances, instalações, né, como também exposição de esculturas, que geralmente ficam já expostas para as pessoas apreciar. Pode ser na praça, né, numa praça pública, esse monumento, essa escultura pode estar num ambiente que as pessoas tenham acesso. Tá? Então, o conceito de arte pública é nesse sentido aí, certo? Voltando para a tela, vamos continuar, então, observando aqui. Você já conhece essa imagem, aqui é o Centro Histórico de Olinda. Então, essas cidades mais antigas, litorânea, tanto do Nordeste como do Sudeste, e outro também, Sul, né, que são as cidades mais antigas do Brasil. Então, nós encontramos, em Porto Velho não é diferente, Porto Velho também tem construções do período colonial, que são esses edifícios, né, com essa estrutura, né, europeia. Então, em cada época, a sociedade elas constrói novas percepções, a apropriação de espaços nas cidades. E a arte pública é qualquer monumento ou obra artística que ocupa espaço público e tem livre acesso à população. Certo, estudante? Então, aqui você já conhece a foto do Centro Histórico de Olinda, mas eu trouxe outras para vocês. Tá? Geralmente, esses centros históricos, esses monumentos, esses edifícios antigos, construídos no período colonial, né, que é o período em que os colonizadores vieram para o continente, aqui na América do Sul, no litoral brasileiro, construíram, né, trouxeram, então, essa arquitetura lá europeia, no estilo europeu. E muitas também são portuguesas, outras são espanhóis, outras têm também o estilo barroco, o barroco brasileiro, o barroco europeu. Então, sempre essas estruturas antigas vai ser o quê? Tombada pelo IPHAN, tá? Que são os edifícios coloniais desde o século XVI. Como eu disse, eu trouxe para vocês aqui alguns edifícios, fotos retiradas por mim na cidade histórica de São Luís do Maranhão. Então, como eu disse, pode haver um bairro inteiro, né, tombado aí pelo IPHAN como centro histórico. Aqui o que nós observamos nessa arquitetura, né, essa estrutura aí, como portas redondas, os azulejos, por exemplo, aqui são os azulejos azuis, né, eles são trazidos lá da Europa. Aqui é o prédio do governo, né, o Palácio do Governo, aí todo branco, mas com toda essa estrutura aí da arquitetura do período colonial. O que eu trouxe mais para vocês? Eu não saí muito bonita aqui nas fotos, não, porque eu estava, né, caminhando no sol quente, com o chapéu na cabeça e tal. Então, mas, enfim, eu trouxe para vocês verem, quando tiverem a oportunidade de ir, né, a outro estado, sempre que vocês puderem, tiram foto, né? Tiram foto para você guardar de lembrança os espaços que você conheceu. Então, o que vai acontecer também? Muitas igrejas antigas, estudantes, como essa aqui, ó, tem mais de 500 anos essa igreja. Ó. Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, o Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Eu tirei em 2021, certo? Olha que linda essa igreja, ela é pequenininha. E por trás da igreja tem um oásis. É possível observar o mar, né? De uma forma bem, a areia e o mar bem distante. Então, aqui é um espaço aí muito alto, certo? E lá embaixo tem as vegetações,
os coqueirais, a praia e o oceano. Dá para ver de longa distância. E nessa igreja é interessante que ela, olha aqui a data, 990, ó, dá para ver aqui, ó, 12/2/990, alguma coisa assim. Então, bem antiga, né? 1990, alguma coisa assim. 1990 não, vai ser antes de 1000, né? 1500. Então, estudantes, eu não lembro aqui se eu trouxe a data correta. Aqui, ó, 1549, não é 1900, não, é porque eu não estou enxergando mesmo. 1549, chegada dos jesuítas com a imagem de Nossa Senhora da Ajuda, né? Que está dentro da igreja. Então, ó, aqui tem a linha histórica, né? Aí da cidade de Porto Seguro, né? Quando os portugueses chegaram e também, em seguida, os jesuítas, né? Muito bem, então, essa curiosidade para vocês. Santa Cruz Cabralha também é um local onde há hipótese que houve a primeira missa. Então, monumento à primeira missa erguido em Coroa Vermelha, em abril de 2000. Ah, professora, essa cruz está aí desde aquele período? Não, foi feita a inauguração desse monumento, né, simbolizando aí a primeira missa, né, quando os jesuítas chegaram, então, ao Brasil. Essa cidadezinha é bem perto, lá em Porto Seguro, vizinho. Em Porto Seguro, a gente vai de ônibus mesmo, com 15 minutos já está lá, é bem perto. Quem gosta de pedalar pode ir de bicicleta. Então, o litoral é bem amplo, né, e tem várias cidades. E aqui tem um pouquinho da história, depois vocês podem ler um pouco mais sobre isso, sobre essa primeira missa, certo? Muito bem, seguindo, vamos falar então sobre o grafite. O grafite é podemos dizer, uma linguagem, né, da arte visual. Isso mesmo. Por quê, professor? Porque trabalha com desenho, pintura, né? Então, o artista ele vai utilizar ali a tinta em forma de spray, aí fazer pinturas em edifícios, em muros, em locais onde ele observa, né, que está abandonado, porém sempre ele vai pedir autorização para fazer, ou vai ter a solicitação de alguém para fazer esse trabalho. Então vamos aqui ler um pouquinho sobre o grafite. É uma forma de manifestação artística em espaços públicos, porque é feito na cidade, né? É um tipo, então, de inscrição feita em paredes ou murais, paredes de edifício, muros, painéis também, né? Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. Então, é muito antigo. Os egípcios faziam também murais, pinturas em paredes. No período medieval, os artistas faziam muitos murais em afresco. Então, é bem antigo essa técnica de fazer pintura em paredes, assim como as pessoas na pré-história faziam pinturas, né, ou desenhos na parede de cavernas. Então, por isso que durou, né, tanto tempo, porque utilizavam pigmentos ou materiais, também eles faziam fissuras na pedra, então dura eternamente, né? Um trabalho feito em uma pedra, ela vai durar muito tempo. Seu aparecimento na idade contemporânea se deu na década de 1970, em Nova York, nos Estados Unidos. Então, voltou a ter, né, essa visualização, esse valor em Nova York, na década de 1970, com a prática da cultura hip hop. Lembrando, né, vocês, na aula anterior, nós fizemos o quê? Estudo sobre arte pública e falamos da dança, do estilo de dança como o rap, né, da cultura hip hop, vocês entenderam todo o contexto, e envolve também a arte do grafite, né? As pessoas que apreciam o estilo de dança de rua, aquelas danças com muitos movimentos, que surgiu a partir do break, aquele break lá de Michael Jackson, né, e outros, como Elvis Presley,
Eu não sou conhecedora desses estilos, não. Né? Não sei dançar, nunca dancei esses estilos, mas eu aprecio as músicas, né? E os movimentos também, como começou com esses artistas, né, mais antigos, também como... Esqueci do outro que eu falei lá na aula anterior, vocês lembram que vocês têm a memória boa, eu já não tenho mais. Certo, estudante? Então, agora vamos focar sobre o grafite, que é também uma manifestação artística, né, feita por artistas grafiteiros, né, que são identificados como grafiteiro. Muito bem, então vamos lá, vamos para a tela, vamos continuar falando aqui, falar um pouco mais. Então, isso vai se inovando. Pessoal, olha aqui, como que os grafiteiros também vão mudando os estilos, né? trazendo outras temáticas, outras formas de pintar. Eles expressam, né, os grafiteiros expressam narrativas da cidade, questões diversas como críticas sociais, reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros. Então, grafite é uma forma de arte também de fazer intervenções sociais ou críticas sociais, fazer emergir reflexões sobre temáticas de interesse público. Por exemplo, o grafite faz parte da cultura popular, como o hip hop, que traduz as vivências da rua por meio da arte. Então, por meio da dança, da música, né, da letra música, das músicas, e pela pintura também é possível fazer críticas sociais, né? Fazer emergir temáticas que é de interesse público, né? Para que as pessoas tenham visão críticas da sua realidade, né? Do meio que vivemos. Aqui eu continuo falando que no Brasil o grafite foi introduzido também nesse período aí, no final da década de 1970, principalmente nos grandes centros, né, como São Paulo, que é uma grande cidade, né? Então, esse movimento foi apreciado também pelos jovens, né? Os brasileiros não se contentaram, então, só com o grafite norte-americano. Então, buscou o quê? Inovar. Começaram a incrementar a arte como um toque brasileiro. Vocês vão ver aqui, né? Eu trouxe outras imagens ali. Vocês vão ver o quanto que os brasileiros são criativos, né? E inovam mesmo, e traz um próprio estilo, né? Cria o seu próprio estilo. Assim, então, o grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo. E, inclusive, tem muitos artistas, né? Como o Cobra, vou falar sobre ele. Aqui uma imagem, né, de um grafite Vila da Madalena, em São Paulo. Uma imagem aí de um grafite feito lá na cidade de São Paulo. Pichação ou grafite? O que vocês acham? É interessante a pichação? Essas duas imagens aqui, quais dessas, né? Nós vamos encontrar, ó, entre o grafite, a pintura em grafite, a pichação, que são essas linhas aí, essas palavras, símbolos escritos, que muitas vezes é feito por uma pessoa que domina a técnica do grafite, né? A pichação é um ato de vandalismo. Não é só quem vai lá e faz uma pichação que é considerado um vandalismo, estudante. Pode ser qualquer um de nós, por exemplo, que realiza aí vandalismo num prédio público. Isso pode acontecer muito dentro da escola. Vocês sabiam disso? Quando você pega uma caneta, escreve lá, inclusive palavrões, ocorre isso muito dentro do banheiro das escolas. Eu não vi isso nas escolas dos estudantes, por exemplo, aqui das comunidades do Baixo Madeira. Eu vi as escolas muito limpinhas, muito bonitas, mas daqui na cidade de Porto Velho, em algumas escolas que eu já visitei, sei que os diretores lutam, né, para que isso não aconteça. Eu trabalhei numa escola que o diretor tinha sempre uma latinha de tinta na mão, ia lá e pintava a pichação que os alunos faziam. Não é só o grafiteiro que usa a lata de spray
para fazer uma pichação no muro, num edifício, num prédio público, seja por uma questão política, ideológica, enfim, é crime, somente quando você não tem autorização, né, daquele espaço público. Então, pode acontecer também lá na escola, o vandalismo, quando o aluno quebra uma cadeira, quebra o material da escola, risca as paredes, né? A escola muitas vezes passa por uma reforma, com menos de 6 meses já está toda riscada, vandalizada, toda feia de novo. Então, nós precisamos preservar o espaço que nós temos, porque ele é nosso, nós só temos porque pagamos impostos. Então, não é só de um, nem só de outro, nem é do Estado, é da população. Então, o Estado financia o espaço público, a escola, por meio do nosso dinheiro. Então, nós temos que preservar. Então, estudante, esse espaço é seu, então você precisa cuidar. Então, voltando aqui, vamos falar um pouco dessas duas intervenções. O grafite e a pintura, que traz ali uma imagem homenageando sempre uma pessoa. Aqui, por exemplo, é uma moça que parece que é uma atleta, né? E, ao mesmo tempo, nós observamos aqui a pichação. Então, o vandalismo ele ultrapassa qualquer limite de espaço e respeito. E é totalmente inverso do grafite. O grafite é uma arte, né? A pichação já é vandalismo, é crime. Então, o grafite é uma expressão estética que se aproxima de pinturas em paisagens urbanas, que pode ser ilustrações, textos, artes gráficas em vias públicas, ou portes, muros, calçadas, edifícios, viadutos, olha, diversos espaços. Então, o artista responsável por esse trabalho é o grafiteiro. E a pichação também ela é uma intervenção, né, no espaço público, porém uma manifestação que compartilha os mesmos suportes, mas se diferencia-se do grafite pelos objetivos dos seus interventores. Ele é um sujeito que domina a técnica do grafite, ele usa a latinha, né, de tinta com spray, porém, o objetivo dele é diferente, é vandalismo. Então, essa é a diferença, certo? Pelas imagens já percebe, né? Então, a pichação advém da escrita, enquanto o grafite está diretamente ligado à imagem. É uma forma de protesto, né, cujo objetivo é vandalizar e insultar. Pode insultar o governo, pode insultar a população, pode não. Geralmente eles querem fazer isso, né? Polui o ambiente, também considerado um crime ambiental. Geralmente a pichação não pedem, né? O pichador, aliás, né? Os pichadores não pedem autorização aos proprietários dos ambientes. O grafite, de certa forma, democratizou os meios de expressão artísticos, né? Os artistas foram para os centros urbanos, levar sua arte, melhorar também ali a visualização, o ambiente. Por isso, as galerias e museus não seriam os únicos divulgadores da arte. Com a pichação não, com o grafite, nada de pichação, com a arte pública, a apreciação da arte nos espaços públicos, espaços abertos, como a praça. Trouxe, então, a democratização da arte. Então, a arte não vai haver, então, a apresentação, exposição só nas galerias e museus, e sim nos espaços abertos. Isso é uma pintura feita em Nova York, em 2010. Uma curiosidade, que há uma lei, né, já que estamos falando de pichação, há uma lei federal, a 12.408, de 2011, que alterou o artigo 65 desta lei, que não constitui crime a prática de grafite, realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário. No caso, bem público, com a autorização dos órgãos competentes.
Então, a prática do grafite, né, pela lei, não é considerada crime, sim a pichação. Né? E para fazer um trabalho com grafite, é preciso ter autorização daquele espaço público ou privado. Muito bem, estudante, vamos a uma curiosidade, como eu disse para vocês, que eu iria trazer exemplos, né, de outras formas de grafite, que não é aquele só, né, clássico. Os grafiteiros eles fazem sucesso também em outros países, os brasileiros, né, tem vários brasileiros que fazem sucesso. Aqui nós temos Derlon Almeida de Lima, é um pernambucano, nasceu em 1985, que desenvolveu uma arte urbana composta pela xilografia. Vocês já conhecem, né, essa técnica da xilografia, que são pinturas com imagem que utiliza moldes, né, e a tinta preta, envolvendo o quê? O que Derlon faz? Ele utiliza a técnica da xilografia popular misturada com street art. Né? Ou seja, o artista tem como temática principal em sua obra a contação de histórias através de imagens, normalmente do povo nordestino. Então, nós estamos observando aqui um tipo de grafite com a técnica da xilografia, né? Que são representação da cultura nordestina. Aqui ele fez numa parede de uma casa, né? E aí nós podemos observar a relação, então, da técnica da xilografia com o grafite. Muito interessante, né, estudante? Vai trazendo novas formas de representar. Aqui também, olha que interessante. Nina Pandolfo usa traços muito delicados e femininos, que remetem à infância e à natureza. Ela já expôs os seus trabalhos, olha, seus desenhos, em países como Alemanha, Suécia, Nova York, Los Angeles, Escócia. Olha como ela é famosa. Né? Seu trabalho tem muita beleza, criatividade e técnica. Né? Então, a quantidade de informações às quais temos acesso muitas vezes nos fazem esquecer como é lindo deitar na grama e olhar uma copa de árvore. Quando somos crianças. Tudo isso nos maravilha. Essa é a fala dessa artista. Né? Então, ela traz aí na sua representação o sonho da infância, o colorido, né? a delicadeza da criança em observar a natureza. E utiliza aí também personagens, né? As suas fantasias da infância. Um outro também muito famoso é Espeto. Olha, ele também utiliza a técnica da xilogravura, aqui é a foto dele. Ele inspira-se pelo movimento hip hop também, né? Se tornou um dos nomes mais importantes da arte urbana no Brasil. Sua arte costuma retratar figuras humanas, em preto e branco, que é a técnica da xilografia. O trabalho de Espeto pode ser admirado em peças publicitárias, museus e galerias pelo mundo. Então, estudantes, nós podemos observar aí, né, que por meio de uma técnica, né, então, aparentemente, antes era simples, né, era vista como um vandalismo, o grafiteiro é alguém que não foi à escola, não fez uma formação acadêmica. Você não precisa fazer uma formação acadêmica para ser um grafiteiro. Você pode adquirir essas habilidades com treinamentos, com cursos. Geralmente isso já vem da natureza da pessoa, essa habilidade de, né, desenhar e pintar, e utilizando esses recursos, né? Além de outros, não só a tinta em spray, pode utilizar outros recursos também, outras ferramentas. Mas, enfim, como o Brasil, né, tem pessoas muito criativas, que se dedicam no que faz, então utiliza ali a cultura, como a cultura nordestina, artista que utiliza lá a sua imaginação da infância e fez criar aí, né, ampliar essa arte que era antes, né, tão criminalizada, né? Ou seja, era vista como algo não positivo. Que não, agora que pelo estudo, vocês observam aí que tem diferença do grafiteiro para o pichador. Né? A intervenção
Utiliza os mesmos recursos, mas os objetivos são diferentes. Certo, estudante? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, as pessoas, né, os artistas, vão criando aí novas formas de ampliar, né, modificar o trabalho. Então, nós fizemos aquela enquete sobre, para você, grafite arte. Acho que agora você já entende que sim, é um tipo de arte que se enquadra na categoria ou na linguagem das artes plásticas ou arte visual, que é um tipo de pintura feita em qualquer espaço público, pode ser num poste, num muro. Aqui, como eu disse, são intervenções feitas lá no skate park, aqui em Porto Velho, um local que eu visito muito, e eu fico observando, analisando, né? Os desenhos feitos, as imagens feitas em grafite. Aqui, por exemplo, é uma atenção, né? Um personagem aí com objetos de entorpecentes na mão. É o que eu estou observando, não sei se é isso. Cada um pode ter um olhar diferente. Então, esse ser aqui, com essa capa na cabeça, né? Um homem diferente, pode ser alguém que esteja oferecendo drogas aos jovens, né? Então, chama atenção para que o jovem tenha cuidado, somente em praças, né? Estiver lá e chegar alguém estranho te oferecendo coisas como entorpecentes, coisas ilegais, você já vai cair fora, vai se afastar. Né? Aí na sua cidade também, né? Tem cidades do interior, também são bem movimentadas, que pode ocorrer esse tipo de cidadão, né? Oferecendo coisas negativas, né? Coisas que não é interessante para a vida do jovem. Tem que correr longe disso, de drogas, de bebida, de cigarro. Isso não tem nada a ver com a saúde, né? Isso só contribui para a decadência, né? Da saúde do jovem, das pessoas. Então, queridos, acredito que vocês já entenderam que grafite é arte. Tem artistas brasileiros. Não falei do Cobra, né? Acho que falei na aula anterior sobre ele. Então, grafite é arte, é uma forma de arte, uma forma de inscrição, pintura, desenho, feita em paredes, utilizando a tinta, diversas formas, né, de recursos, né? Pode ser a tinta, aquela técnica da xilografia em preto e branco. Agora, eu não sei como o artista faz, né? Porque a xilografia é tipo um molde, né? Não sei se ele faz um molde gigante para poder colocar só a tinta preta e os entornos, né? Ficar aquele fundo branco que dá ali aquela característica. Eu não sei como ele faz. Não sei se também é com o spray, né? Só com a latinha de tinta em spray. Então, estudante, espero que vocês tenham observado, né, a diferença entre uma intervenção do grafiteiro, que é o artista que faz as pinturas, e do grafiteiro, que utiliza esse mesmo recurso para fazer uma manifestação, para fazer ali insultar, né, as pessoas, insultar um sistema político, ou para também fazer apologia a uma ideologia política. Tem de todas as formas. Né? Como agora tem uma lei federal, é crime, acontece muito pouco. Antes era muito pior, né? Havia muita pichação na cidade. Então, agora nós observamos que há, então, o trabalho de pinturas. Né? Eu sempre trago, somente as locais, e você começa a observar o que tem aí na sua cidade, do trabalho, né, dessa técnica, então, do grafite, certo? Então, vamos para a tela, vamos ver a atividade prática que eu trouxe para vocês, se é possível vocês desenvolverem aí. Então, hora de fazer arte. Hora de você colocar a mão na massa. Porém, estudante, é um trabalho que vocês podem modificar essa atividade. Que tal fazer aí um desenho, uma pintura? É claro, eu sei que vocês não vão poder estar comprando esse material agora, aí vocês podem adequar essa atividade para uma atividade prática fazendo um grafite, mas pode fazer no papel também, certo? Então, um projeto experimental. Como nós falamos muito da arte pública, falamos de monumentos, patrimônios culturais,
ambientais e intervenções urbanas, o que nós podemos fazer? Você pode tentar, né, lembrar do que você tem na cidade, aí no seu espaço, da comunidade, ou em algum município, ou, enfim, tirar, né, observar algo que você identifique como um monumento, um patrimônio cultural, um patrimônio público, tirar uma fotografia desses patrimônios, ou ambientais, né? Ambiente pode ser o quê? Os jardins, a mata, as margens do rio, certo? Pode ser, caso tenha um museu, eu lá em Nazaré, por exemplo, tem a Casa Cultural, pode ser um prédio histórico, praças, monumentos, rios, cachoeiras, parques, enfim. Qual o estado e analisar qual o estado desses bens ou locais, ou desse espaço natural, né? Você pode imprimir as imagens, se não puder, não precisa, você pode fazer uma apresentação, né? Slide, e fazer uma interferência no texto sobre o que você sente ao ver o estado em que se encontra. Se está preservado, está bem cuidado, ótimo. Mesmo assim, faça a exposição para que as pessoas possam apreciar. Depois, pode fazer uma exposição de imagem e texto na escola. Seria uma forma de deixar essas imagens expostas na escola, fazendo ali a demonstração daquele patrimônio público. E eu trouxe aqui, por exemplo, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né? Uma foto aqui da máquina que provavelmente deve estar recuperada. Então, de certa forma, o município de Porto Velho tem buscado restaurar esse espaço público que há anos vem sendo deteriorado pelo tempo, pela enchente e também pelo vandalismo. Então, estamos aguardando a nova inauguração desse espaço aqui na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que já tem mais de 100 anos, né? Eu estou até fazendo um levantamento sobre a construção para meu trabalho de pesquisa. Então, eu estudei muito sobre isso. Então, foi muito muita coisa que foi, né, colocado aqui na construção dessa, somente a vida das pessoas, né? Foram muitas pessoas que vieram de outros países para a construção e agora precisa ser preservada para manter ali a história, né? Principalmente os remanescentes dessas pessoas que vieram de outros países no período da construção. Então, estudante, é uma proposta, porém vocês podem fazer outra, podem fazer aí um trabalho, uma pintura, desenho, utilizando a técnica da xilografia ou do grafite também. É uma proposta, porém, vocês podem fazer em outro momento também, tá? Não só durante a aula ou fora também da escola e depois trazer para que seus colegas possam apreciar. Então, essas são as nossas referências desta aula. Espero que vocês tenham apreciado esta aula, né, com o tema Artes Públicas, a técnica do grafite e pichação. Obrigada, estudante, pela atenção e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.